Boa noite. Olá. Boa noite. Eu sou Bom, Carla, gente, do Rio de Janeiro, mas estou em Portugal. olha que bacana, que bom a gente estar Que junto. bacana, que bacana. Poxa, muito bom, muito bom. Gente, a nossa prece inicial do Obreiros da Vida Eterna vai vir sempre com uma prece de um Pai Nosso, da oração de São Francisco, para a gente começar aí com toda a energia de amor possível. Então, Mateus, hoje a gente vai começar com o Pai Nosso. Perfeito. Vou começar aqui, vou acrescentar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Eu podemos dar para iniciada. Você vai apresentar alguma coisa, Alexandre? Pode ficar à vontade, viu? Oi, vocês estão me escutando? Sim. Perfeitamente. Beleza. Sim. Oi, Alexandre, boa tarde. Boa Olá, tarde. boa tarde. Boa tarde a todos. No caso, boa noite para a nossa irmãzinha que está em Portugal. Enfim, Obrigada. e bom dia, boa madrugada para todos aqueles que depois, em algum outro momento, acabarem assistindo esse nosso encontro. Respondendo, não, Mateus, eu vou hoje, pelo menos não. Tá? Esse nosso primeiro encontro, vamos conversar um pouquinho sobre essa obra maravilhosa. Aliás, essa obra maravilhosa. Falar de André Luiz, todas as obras são maravilhosas. Mas, enfim, eu, antes de qualquer coisa, quero dizer que assim, é sempre uma alegria muito grande a gente poder fazer um estudo, como, aliás, qualquer estudo, na verdade, mas ter essa receber esse convite, receber esse voto de confiança, porque é um voto de confiança, e conhecedor das nossas limitações e de tantas fragilidades que temos, é uma oportunidade enorme poder aproveitar esse convite
e trabalhar com vocês nessa caminhada, né? E com isso poder trabalhar as nossas fragilidades. Então, é uma alegria, é uma honra que com muito nervosismo, porque é uma responsabilidade e a gente espera, eu gosto sempre de ser muito sincero, e a gente espera poder passar a fazer esse estudo, essa caminhada, esse trabalho aí, com muito sucesso ao lado de vocês. Tá? Enfim, então, vamos lá. Obreiros da Vida Eterna. Esse é o quarto livro, né, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Eu até preparei uma colinha aqui do lado, porque senão a gente acaba se perdendo, mas esse é o quarto livro, e é um livro muito interessante, porque para quem conheceu o André Luiz pelo primeiro livro da coleção, que é O Nosso Lar, que é um dos livros mais conhecidos, né, dentro da doutrina espírita, não só por espíritas, mas por todos aqueles que já ouviram falar alguma coisa de espiritismo, né, já ouviram falar, além do Pentateuco, falar do Nosso Lar, né? Realmente, o Nosso Lar é uma obra que ganhou um espaço muito importante. E não é muito importante para nós espíritas, não é muito importante para a doutrina espírita, mas muito importante para que as pessoas começassem a se indagar a respeito do que realmente acontece no plano espiritual. É óbvio que quando a gente começa a ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, ou a Bíblia mesmo, mas com um olhar espírita, alguma coisa assim, a gente começa a entender um pouco sobre o plano espiritual. E é muito importante porque, ao olhar, ao começar a desenvolver esse olhar, esse pensamento, né, sobre o que é o após a encarnação, né, o que realmente a gente começa a se preparar para questionar, pesquisar e se indagar. Eu digo e se indagar porque a gente começa a se questionar o seguinte: se eu estou tendo contato com uma doutrina que me desperta a responsabilidade das minhas escolhas, se eu estou tendo contato com uma doutrina que me desperta, né, questões resultantes da lei de causa e efeito, e se eu sou responsável sobre todos os efeitos na minha vida, né, se eu sou responsável, o que eu estou fazendo por isso? Quer dizer, o que eu estou fazendo para melhorar o meu amanhã? Porque o efeito, né, o resultado, as consequências das minhas escolhas vem no amanhã. Pode ser o amanhã mesmo, amanhã dia, pode ser a semana, pode ser o ano, a década, ou as existências futuras, seja como for, ou até mesmo no plano espiritual, porque também reflete no plano espiritual, não só no plano material. Então, a gente começa a se indagar sobre isso. É claro que muita gente acaba pirando nesse momento, por quê? Porque fala assim, caramba, me jogaram no colo uma responsabilidade que eu não sei lidar. Porque essa responsabilidade, ela toma um tamanho tão grande que a gente pode começar num primeiro momento,
olhar isso com um peso absurdo. No entanto, com um olhar um pouquinho mais atento à mensagem do nosso Mestre Jesus, aos esclarecimentos do Espírito, e as próprias obras de André Luiz, a gente começa a perceber que essa responsabilidade, ao notar a responsabilidade sobre as consequências das minhas escolhas, eu também posso olhar para o amanhã e dizer o seguinte: poxa, peraí, se eu pisar na bola hoje, amanhã eu tenho uma consequência em função da minha escolha de hoje. Então, se eu começar a olhar o meu hoje com mais atenção, com mais carinho, né, com mais cuidado, se eu começar a olhar o meu hoje com assim, com um olhar mais cristão, sabe? E eu digo olhar mais cristão, porque não um olhar espírita? Também, sem dúvida nenhuma. Mas eu digo olhar mais cristão porque esse olhar é o olhar que todo aquele que, de alguma forma, se identifica com a doutrina de Cristo precisa ter. Né? Não importando, inclusive, se acredita na reencarnação. Por quê? Porque acredita num depois. Então, quando a gente começa a pesar tudo isso, a gente começa a parar com calma e se questionar. E o grande questionamento aqui é: o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Então, quando André Luiz vem nos apresentar essa coleção, ele começa a descortinar, né, uma série de véus que estão sobre a espiritualidade e que às vezes a gente fala assim: o que acontece depois? O que pode ser? O que não pode? Por aí vai. E nessa obra, Obreiros da Vida Eterna, ele deixa muito claro, né, uma preocupação que é uma preocupação prática, é uma preocupação que realmente existe. Não é uma fantasia, não é uma questão filosófica, não é uma possibilidade, não, é um fato. E que fato é esse? É a preocupação da espiritualidade em relação ao nosso bem-estar. Ou melhor, é a preocupação de nossos irmãos na espiritualidade, daqueles que, vejam, não só espíritos mais elevados, mas espíritos que, em algum momento, dizem o seguinte: eu quero, sinceramente, atuar no bem. O que eu preciso fazer? Se alguém que está começando, sabe, aquela pessoa, vamos pegar um parâmetro aqui do nosso plano material, né? Está finalizando ali os estudos, vai entrar na fase, né? Está se candidatando para trabalhar, ainda vai fazer um estágio, e aí, o que eu tenho que fazer? Então é mais ou menos esse paralelo. Então, André Luiz deixa muito claro, descrevendo todos aqueles que ele encontrou ao longo das suas experiências no plano espiritual, das situações em que ele participou, que ele observou, né? Ele deixa muito claro que todo aquele que tem uma intenção sincera no trabalho do bem está apto para iniciar esse processo. E quando a gente olha por esse prisma, a gente fala o seguinte: cara, tem muita coisa que aqui não está legal, é contrário ao ensinamento de Jesus no tratar as pessoas, não está legal. Mas
São tantos irmãos trabalhando, atuando, buscando, né, nos aproximar dessa vontade de nosso Pai pela felicidade, né, prometida a cada um de nós, que a gente fala assim, caramba, eu não estou sozinho, então eu preciso, eu posso, e agora o que é que eu tenho que fazer? Bom, dizendo isso, eu quero só fazer um outro comentário para a gente começar a pegar aí os capítulos, né? Hoje, esse nosso encontro de hoje, a ideia é que a gente trate os 2 primeiros capítulos desse livro pequenininho aqui, né? E eu quero fazer mais um comentário. Tudo aquilo que André Luiz nos apresenta nessa obra, e aí, assim, eu estou parando aqui para tomar cuidado para não dar spoiler para quem está lendo ainda, né? Para quem está descobrindo ainda a história que André nos apresenta, que na verdade é um relato de uma experiência, né? Tudo aquilo que André Luiz nos apresenta aqui, e é isso que eu particularmente gosto muito nas obras de André Luiz. Ele nos apresenta condições, fatos, informações que nós podemos pegar e aplicar no nosso dia a dia. E isso é maravilhoso. Porque hoje, inclusive, né, quem me conhece sabe, né, minha casa principal, apesar do Greg também ser minha casa, e quem disser que não, eu vou ficar aborrecido, porque eu já assumi. Não, vou ficar aborrecido não, mas sim, com certeza mas minha casa principal é o Lar de Frei Luiz, e hoje de manhã a gente estava lá, estava conversando, e conversávamos num grupo, e uma das coisas que a gente comentou foi o trabalho que é feito lá, né, quem conhece o Lar de Frei Luiz sabe que aquilo é uma cidade, né, enorme lá, são milhares de pessoas ali, e muita gente trabalhando, estudando e se tratando. De nada adianta a gente olhar todo esse trabalho, e nós estávamos, no momento que conversávamos sobre isso, estávamos numa posição elevada, de frente para o portão principal, e ao olhar para o portão, a gente lembrou do seguinte, de nada adianta todo o trabalho feito numa casa como essa, seja lá no Frei Luiz, seja dentro do Greg, seja dentro de qualquer outra instituição, se a gente não aproveitar aquilo que a gente recebe ali e aplicar, não entre os muros, mas do lado de fora. Aplicar do lado de dentro é muito fácil. Muito fácil. A gente sempre fala isso, é até repetitivo, talvez até chato pela repetição, mas a gente tem que... Isso tem que ser algo que a gente nem pensa mais. Né? Aplicar o ensinamento de nosso mestre, o ensinamento dos bons espíritos, aplicar o que a gente lê em livros como esse, dentro dos muros, dentro da casa espírita, ou dentro de qualquer sinagoga, templo, seja lá o que for, é muito fácil, muito fácil. Mas tem uma pessoa lá que eu não gosto muito, ok, mas ainda assim, o ambiente faz com que eu olhe para essa pessoa e sorria, e estenda a mão, e respeite. Eu posso até não gostar, mas a minha postura com essa pessoa será de amor. Porque amor não é ficar de beijinho e abraço. Amor é respeitar. Amor é tratar, né, com educação, é estender a mão. Isso é amor. E se a gente adorar, se a gente amar, ficar de abraços, melhor ainda, bônus. Mas o amor é o respeito colocado.
Então, dentro dos muros, isso é muito fácil. Muito fácil. E essa é uma das questões que esse livro trata. Porque é o comportamento daqueles que estão sendo auxiliados e de outros que vão gerar um amanhã melhor, um amanhã ensolarado, ou um amanhã com uma chuva torrencial, figurativamente falando, claro, uma tempestade, né, arrancando tudo. Então, sou eu que, e não sozinho, não preciso fazer isso sozinho, fazemos isso juntos. Sou eu que vou determinar esse amanhã. Enfim, já estamos filosofando muito, né? Então, eu quero fazer a leitura de alguns pontos aqui, algumas coisinhas, e a gente fazer alguns comentários. Eu gostaria muito, da mesma forma que eu acredito que falamos, né, que acreditamos que devemos pegar o conhecimento e levar para a nossa vida, eu também acredito muito, muito, que a gente deva trocar na medida do possível, porque eu aqui estou como alguém que vem trazendo um assunto, porque alguém tem que ficar aqui na frente falando. Mas não estou aqui para determinar a melhor maneira de entender, mas sim de trazer uma perspectiva em função do nosso estudo, em função do pouquinho que a gente está aprendendo ao longo da nossa caminhada. Tá? Então, vamos lá. Aqui, logo no início, deixa eu mudar isso aqui porque não está ficando. Logo no início, seria uma introdução, né, do livro. Eu, quando abri aqui a primeira vez, falei assim, Rasgando Véus, que é o título da introdução, né? Falei assim, pô, Rasgando Véus, interessante o título, né, o tema ali do texto. Vamos lá. E aí a gente começou a ler e falei assim, Rasgando Véus mesmo, né? Tem o título aqui desse texto, que é assinado por Emmanuel, deixa muito claro a intenção da obra, né? A intenção de André Luiz nessa obra. E, mais ainda, a intenção da espiritualidade em nos trazer uma visão muito peculiar sobre tudo que ocorre ao longo de nossa vida. Mas vamos lá. Então, aqui, a gente sublinhou aqui só um trechinho para fazer um comentário. O homem moderno, logo no início, o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, né? Então ele bota aqui, pesquisador da estratosfera e do subsolo, quer dizer, em todas as camadas daquilo que nós conseguimos visualizar no nosso plano, né? E o homem moderno, é claro, ele escreveu lá, a primeira edição é de 46, se eu não me engano. Deixa eu ver, eu tenho anotado aqui, primeira edição de 46, isso. Ele escreveu lá atrás, mas essa afirmação se encaixa perfeitamente hoje em dia, né? Então, o homem moderno, pesquisador da estratosfera do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, gregos e dos romanos de épocas recuadas. Quer dizer, ele até confirma, completa aqui no final desse primeiro parágrafo, a morte continua, a morte do corpo físico, né, lógico, continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Então, ele deixa claro o seguinte, fala, olha, primeira coisa, a primeira impressão que Emmanuel nos coloca aí para comentar a respeito desse livro, né, o homem, nesse sentido, a raça humana, né, o indivíduo, a raça humana, muito pouco se mexeu, apesar de toda a sua inteligência, apesar de toda a sua evolução tecnológica, de toda a evolução artística, de toda a evolução em tantos campos, muito pouco fez em função de se sentir à vontade, de se sentir realizado com aquilo que consegue alcançar, né, além dos olhos vistos.
Então, ele bota aqui, ó, apesar da capacidade do homem, né, os pórticos do sepulcro, quer dizer, justamente ali o fato de, vamos morrer. Gente, é curioso como a gente atua em alguns estudos, em algumas casas, e a quantidade de espíritas, com certeza aqui ninguém tem certeza disso, ninguém aqui tem esse pensamento, mas a quantidade de espíritos que fala assim, eu tenho medo. De quê? Duas coisas que se fala muito. De ver espíritos. Falei, então, você não deve nem se olhar no espelho, né? E 2, da morte. Gente, como assim? Duas coisas básicas, da doutrina espírita, né? Não haver a morte, quer dizer, nós continuamos, né? E o fato de que somos espíritos, todos, né? Então, para aqueles que veem, menos mal, e mesmo assim, há aqueles que veem e falam assim, eu morro de medo quando algum chega perto de mim. Gente, mas aí a gente lembra né, da, de nosso mestre Jesus chamando a atenção, né, dizendo homens de pouca fé. Como assim? Você tem que ter um pouquinho, a gente tem que praticar um pouquinho mais isso, tem que colocar um pouquinho mais de fé. E aí, mais à frente, Emmanuel fala assim, como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal, por simples influência da ignorância? Como promover ao céu, em caráter definitivo, o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Ele vem comentar aqui, nesse iniciozinho, aí deixa eu botar um relógio aqui para eu ficar acompanhando a hora, para a gente não perder. Ele vem deixar bem claro, assim, nesse iniciozinho, né, a questão de que, olha, vamos racionalizar, vamos pensar com clareza como é que pode, quando a gente para pensar, como é que pode se aceitar que isso a gente fala aqui, com certeza André Luiz não fez diferente, muito pelo contrário, mas a gente fala aqui com todo respeito a nossos irmãos de outras doutrinas, né, com todo respeito, isso é fato, né? Até porque já houve época que não acreditávamos no que hoje acreditamos, então é necessário ter esse respeito, esse carinho, mas assim, ele deixa claro como aceitar, né, que aquele que em algum momento pisou na bola, cometeu algum erro, né, às vezes até acreditando que estava fazendo certo, né, nós temos exemplo de nosso irmãozinho Paulo, né, enquanto Saulo, nossa, ele cometeu horrores, mas ele acreditava estar fazendo certo. E aí, num determinado momento, ele percebe. Mas ele teve aquele momento, né, em que ele esbarrou com Jesus, e o esbarrão foi tão forte que ele até ficou cego, né? De tamanho impacto, né? Ele esbarra ali com Jesus e fala, nossa, eu estava muito errado. E é muito legal isso, porque o despertar, quando você percebe, o despertar ele causa tranquilidade. Não é para causar culpa, não é para causar, falar, meu Deus, o que eu fiz? Não, não é isso. O despertar é para dizer o seguinte, caramba, eu estava errado, mas que maravilha, porque agora ao despertar eu percebo que eu não estou mais errado. Então, o despertar ele tem que ser dessa forma, né? E aí, quando a gente entende isso, é óbvio que a gente não aceita que alguém que cometeu um erro vai ser condenado eternamente, e alguém que, de repente, fez algo de correto, opa, então está garantido, porque existe uma necessidade de um caminhar, existe uma necessidade de uma troca, existe uma necessidade de uma evolução do ser, do indivíduo, do seu intelecto, do seu emocional, né, e do seu eu moral. Bom, então ele bota aqui, um pouco mais à frente,
A palavra trabalho, perdão, a palavra trabalho seria desconhecida nos céus quando a natureza terrena reparte missões claras do serviço com todas as criaturas. Quer dizer, muitas vezes, né, a gente em estudos com médiuns, com pessoas que querem se desenvolver e tudo mais, fala assim, ai, tô doido para chegar, quando na próxima, né, quando chegar no plano espiritual, essa dificuldade aqui, e que não sei o que e tal, e a gente fala assim, não, peraí, você está esperando, está ansioso pelo plano espiritual, porque aqui você está trabalhando muito, está se esforçando muito, desiste disso. Porque aqui nós temos o nosso corpo físico que necessita, o nosso corpo físico, não é o corpo espiritual, é o nosso corpo físico necessita de descanso. Então, nós temos que dar uma paradinha de vez em quando. Porque senão a gente sobrecarrega o nosso corpo físico. No plano espiritual, já não é assim, a gente já não tem essa limitação. E aí a gente sempre comenta, fala, se prepara, porque aí tem gente que fala assim, porque caramba, a gente estuda, e cada vez, quanto mais a gente estuda, percebe que menos se sabe. Falei, então se prepara que vai estudar mais, né? Vai estudar mais. Então, o trabalho no plano espiritual, ele é muito intenso. André Luiz, inclusive nessa obra e em tantas outras, deixa isso muito claro. A todo momento, você tem a oportunidade de trabalhar e se desenvolver espiritual e moralmente. Né? E aí ele fala, aqui no caso Emmanuel ainda que está falando, né? O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte. Porque quando a gente começa a olhar, e esse trabalho que vem aí de tantas obras, do próprio Pentateuco e tanto mais, vem para dizer o seguinte, gente, tem vida após a morte. Mais do que isso, é maravilhoso. E se de repente, lá no final, se falar assim, né, no final dessa existência, falar assim, caramba, eu só fiz besteira na vida e agora, só me arrepender, será que vai ser... Não, calma, que você tem oportunidade. Todo mundo tem oportunidade de caminhar lado a lado, de fazer o melhor. Mas eu perdi a oportunidade. Não tem problema, vai ter uma nova oportunidade. Então a doutrina espírita é maravilhosa nesse sentido. Por isso o Consolador, não o Consolador de colocar, não, tá triste, vem cá, encosta a cabeça aqui, fica. Não é esse Consolador. É o Consolador que diz o seguinte, fala, não se preocupe. Não tem essa de errou, já era. Errou? Que bom, porque se você errou, você sabe o que não deve fazer. E você não está sozinho. Basta uma oração que você vai estar cercado de bons amigos lhe ajudando, e por aí vai. É o Consolador no sentido da real felicidade, não essa coisa ilusória. Deus não está longe da gente, Jesus não está longe da gente. Na verdade, estamos todos juntos, partilhando, né, o momento. Bom, beleza. Então, falando aqui do primeiro capítulo, aliás, antes da gente falar do primeiro capítulo, alguém quer fazer algum comentário? Eu quero. Então, ainda dentro dessa introdução maravilhosa, eu nego, Luiz, claro. Diga. Então, dentro dessa introdução maravilhosa, eu acho que Emmanuel ainda coloca para a gente, mais à frente de tudo isso que você colocou, que o Espiritismo ele começa o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte. Sim. Então, ele traz para a gente que, assim, não é uma coisa triste o que a gente vai vivenciar a partir do momento em que a gente deixar esse corpo. É uma experiência nova e positiva
que vem somar a tudo aquilo que a gente já vem construindo na vida que a gente deixa, né, na carne que a gente tem hoje, e que a gente continua na progressão do nosso espírito. Então, eu acho que isso é muito bacana da gente perceber, né? Mesmo Sim. nos nossos momentos assim muito downs, né? Que a gente acha que está tudo muito ruim, mas que a gente tem mesmo essa questão positiva da vida além da vida. Eu acho isso muito bacana. Sim, e positivar, esse é o real sentido, né, do que ele coloca aqui, positivar a continuação da vida é justamente dizer o seguinte, cara, o amanhã sempre será melhor. Sempre. Né? A gente, é incrível como a relação é imediata. Toda vez que a gente lê alguma coisa nesse sentido, ou que alguém comenta, como você comentou agora, Cristina, ou como Emmanuel deixa aqui no texto, né? A relação que a gente faz com a descoberta da lâmpada, né? Em que nossa, alguém ajuda aí o nome? O autor que está falando? Não, do Descobrir a cientista. lâmpada? Thomas Mas Edison. Thomas Edison. Perfeito. Isso aí. Então, nosso irmãozinho Edison, os erros foram tantos, né, a gente já comentou isso em outras situações, mas os erros foram tantos que ele chegou a desencorajar, né, o assistente dele. O assistente dele não aguentava mais. Falou, não, cara, vamos parar, não está dando certo, vamos parar. E ele olhava para frente e dizia, não vou parar não, porque agora que eu estou mais perto ainda de entender o que é preciso ser feito. Né? Então ele olhava para trás, para todos aqueles erros, e ele só conseguia ver o seguinte: 1, 2, 3, 50, 100, 500, 800 tentativas que eu não devo mais fazer. Beleza, matematicamente falando, estou chegando mais... E foi isso que o levou a perceber que ele precisava fazer algo simples. Né? Naquela época não tão simples, mas que era tirar o ar ali, criar um vácuo para aquele filamento não queimar. E aí, quando ele percebe isso, tudo muda. Mas ele só chegou ali depois de centenas. Aliás, mais de 1.200 tentativas, alguma coisa assim, de erros. Então é isso. O positivar o amanhã é justamente isso, é dizer, cara, o amanhã vale a pena. O amanhã é maravilhoso. A gente estava outro dia num estudo falando justamente sobre a questão da caminhada. Né? E hoje, nesse nosso bate-papo que eu comentei lá do Frei Luiz, a gente estava falando isso. A gente tem que parar de olhar o seguinte, ó, o meu objetivo é chegar ali e é o objetivo que me dá a grande glória, né? Aquela coisa de, consegui! O meu foco tem que ser no meu caminhar. Não tem que ser no meu objetivo. Porque o objetivo é um. É aquilo que nosso Mestre Jesus já deixou claro. É a vontade do nosso Pai pela felicidade de todos nós. O objetivo é um. Todos nós caminhamos para esse objetivo. Mas a maneira como eu vou percorrer esse trajeto, aí é de cada um de nós. Que a escolha individual não é para ser percorrido sozinho. Estamos juntos nessa caminhada, apoiando um ao outro. E aí, esse trajeto é tão maravilhoso, né? Esse foco no esforço, esse foco no caminhar é tão maravilhoso, que a gente lembrou outro dia eu particularmente, eu ainda tenho vontade, eu não sei se nessa existência, mas eu tenho muita vontade de fazer aquele caminho, né, de Compostela, né, quem lembra aí?
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. Então, fazer esse caminho que o pessoal diz que leva aí, para fazer bem feito, são quase 3 meses. Né? Pô, 3 meses é muita coisa, né? Mas, ok. E aí a gente começou, há um tempo atrás, a estudar, e vocês já vão entender por que a gente está falando isso. A gente começou a fazer um levantamento, ver como é que era e tudo mais, e assim, é um caminho em que várias pessoas, mas muitas pessoas, se acidentaram, pessoas que foram acometidas por doença, pessoas que, enfim, já houve até situação fatal. Mas a questão é o seguinte: todas as pessoas ao longo desse caminho que encontraram dificuldades, aqueles que chegaram ao final, aqueles que iniciaram e não conseguiram ir além, todos deixaram claro o seguinte: a experiência valeu a pena. Por quê? Porque quando você visualiza essa caminhada e quando você visualiza todo o processo, né, almejando um objetivo espiritual, um objetivo de elevação moral, tudo o que você experiencia ao longo do caminho te faz crescer. Sabe? Então, é uma questão de você olhar para o caminho, né, e buscar o melhor aproveitamento. Só que é óbvio, quando a gente tem uma visão materialista, o melhor aproveitamento é o quê? É conquista, é tomar proveito nas situações e tô nem aí para o outro. Então, no nosso caso, tudo, e por isso que estávamos falando no início, pegar um ensinamento e trazer para a nossa vida, para além dos portões da casa espírita, para a nossa vida mesmo. Por quê? Porque quando eu faço isso, todas as minhas escolhas, e esse livro ele traz muito disso, todas as minhas escolhas são pautadas em limites que são salvaguardas para o meu amanhã. Que limites são esses? O ensinamento de Jesus. Sabe? Tudo aquilo que eu faço, né, a gente sempre fala, olha só, vai tomar uma decisão, respira, pega uma aguinha, né? Pega uma água, bota aqui, mantém a água ali na boca, respira, eleva o pensamento e pede uma ajuda. Quando a gente faz isso, a espiritualidade nos ajuda na decisão e as nossas decisões do hoje preparam um amanhã melhor. Então, é isso, positivar, né? Como é que ele bota aqui? Positivar a continuação da vida além da morte. Então, o positivar nesse sentido de que vale a pena, né? Vale a pena viver, vale a pena caminhar, vale a pena se esforçar, vale a pena seguir em frente. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas vamos lá. Então, logo no primeiro capítulo, né, o primeiro capítulo tem como título Convite ao Bem. Né? E esse convite ao bem, deixa eu só ler aqui. Tá. Esse convite ao bem é o momento em que André Luiz descreve os primeiros passos, né, de toda a jornada. O que significa, até deixei aqui, né, o que significa esse livro? O que esse livro vem nos apresentar? Né? É um relato de André Luiz, né? Vou só fazer esse comentário, para quem ainda está lendo. Então, é um relato de André Luiz a respeito de um grupo que se reúne sob uma orientação de um espírito já um pouco mais elevado. Eles se reúnem e são incumbidos
de uma tarefa. Essa tarefa é a de vir ao plano terrestre, né, a crosta terrestre, né, ao plano material, não encarnados, no plano, vibrando ali no plano espiritual, mas assessorando alguns irmãos que são ceareiros, né, são trabalhadores e que receberam, vamos dizer assim, né, o mérito de ter essa assistência, porque estão num processo já para o desencarne. Então, esse grupo, ele vem ao plano, ao plano terrestre para poder auxiliar, né, para poder ajudar nessa preparação desses espíritos que ainda estão encarnados. E aí tem uma coisa interessante aqui, né? Eu vou um pouquinho mais à frente, deixa eu pegar aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, tá? Deixa eu ver aqui, eu peguei uma anotação aqui. Nossa, é sempre assim, né? A gente quer... Bom, então eu vou voltar aqui para a gente não perder tempo. E a gente vai, aos poucos, chegando lá. Então ele começa a dizer o seguinte. Bom, antes de iniciar o trabalho, né, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Paz. O que é esse Templo da Paz? Né? Ele coloca aqui. É um local, né, que está ali estabelecido para reunir aqueles trabalhadores que estão iniciando o seu processo, né, que começam a se harmonizar, que começam a ser esclarecidos. Então ele bota aqui, conduzindo-os ao Templo da Paz, na zona sagrada ao serviço de auxílio, onde esclarecido instrutor comentaria as necessidades da cooperação junto às entidades infelizes. Que entidades infelizes seriam essas? Justamente esses que estão encarnados ainda com alguns problemas e aqueles que estão no processo de desencarne ou de recente, mas que estão ainda vibrando, vamos dizer assim, com algumas situações muito delicadas, né? Então, ele bota aqui, junto às entidades infelizes, nos círculos mais baixos da vida espiritual. E aí ele coloca uma coisa que é maravilhosa. Eu não sei se vocês perceberam, mas é o seguinte. Apesar de nós estarmos, né, no que é chamado como umbral, falar assim, mas o planeta está no umbral, nós estamos vibrando ali, né, e não estamos na superfície. Nós estamos um pouco mais abaixo, né? André Luiz, ele coloca sempre características, né, por exemplo, desse templo de paz e de outros ambientes que nós vamos comentar aqui, que eles passaram ao longo da jornada, como ambiente com grande beleza. Tinha ambientes externos que tenebrosos, nós vamos também citar, mas alguns ambientes de grande beleza, com uma vibração que os envolvia e trazia paz, trazia tranquilidade, trazia emoção num nível de felicidade. E aí a gente ficou pensando, quando estava lendo, né, essa parte, estava refletindo, falou assim, gente, se há tantos lugares assim, tantos lugares tão maravilhosos, tantos lugares com tanta beleza por aí, e a gente
pensa, né, nos esclarecimentos dos espíritos com relação à pluralidade das existências, com relação à pluralidade dos mundos, né, a tantas oportunidades. Por que é que a gente não trabalha mais na certeza de que o amanhã será mais proveitoso, na certeza de que o amanhã será melhor? E mais ainda, hoje, apesar de todas as dificuldades que nós temos no nosso planeta, apesar de todas as dificuldades, nós olhamos o nosso planeta e vemos um planeta de uma beleza fantástica. O nosso planeta, a nossa cidade, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, nossa cidade, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, né? Quem está em outros lugares, né? Nós vemos tanta beleza, apesar das dores. Como é que pode um ambiente com tanta dor que a gente encontra por aí ter tanta beleza? Particularmente, se alguém tiver alguma outra interpretação, por favor. Particularmente, nós entendemos isso como providência, como o amor da providência divina. Ou melhor, para nos alegrar, para nos fazer brilhar os olhos, para nos fazer aquecer o coração. A beleza que existe ao nosso redor é justamente para dizer o seguinte: olha, eu sei que você está passando por dificuldade, mas olha quanta coisa bela tem ao seu redor. E se hoje você não consegue desfrutar de tudo isso por causa das dores que hoje você vivencia, imagina no amanhã, quando essas dores reduzirem e você puder desfrutar plenamente desse ambiente. Então, essas obras, né, de André Luiz, eu não sei se eu sou... eu aprendi assim, não sei se eu sou um otimista, sei lá, exagerado, mas eu olho, né, esses dias, na casa dos meus pais, na parte de trás, tinha uns passarinhos que fizeram um ninho na parte lá da churrasqueira, e aí, eu esqueci o nome do passarinho, mas é um com um peito amarelo, que canta, fica cantando, e aí alimentando, e minha mãe fotografando e me mostrando as fotos. Aqui, agora o filhotinho saiu do ninho, agora o filhotinho está em cima da escada, agora o filhotinho está em cima do... Ih, caramba, ele sumiu! Será que o que aconteceu? E depois me manda a foto. Aqui, ele está em cima do telhado, aqui ele está... E aí, de repente, ele foi embora. Mas esse processo, que é da natureza, e nós somos parte da natureza, esse processo que a vida, que o todo traz, quando a gente olha isso, eu falei, nossa, gente, eu faço parte disso. Eu faço parte disso. Deus não colocou essas pequenas belezas na vida só para a gente ficar assim, tá doendo tanto, e que passarinho bonitinho, poxa, por um momento eu me senti melhor. Não é isso. Não é isso. Bom, vamos adiante. Num determinado momento, né, o André Luiz conta que um instrutor albano, ele começa a fazer algumas considerações e escutando, né, a música ali ao redor, né, e também escutando a oração que foi cantada, né, ele começa a fazer considerações
do sentido dele, enquanto um espírito mais elevado, admirar aquilo e se sentir tocado. André Luiz até fala que ele se mostra emocionado por aquela situação. E aí é óbvio que a gente não pode ir adiante sem ler o que André Luiz coloca aqui, que é justamente a oração cantada. A gente não vai cantar, fiquem tranquilos, tá? Não vamos cantar, mas a oração foi o hino ali apresentado naquele momento, que dizia o seguinte: ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros da tua paz, semeadores da tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta da tua misericórdia. Onde surjam acúlios de ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas de teu sacrossanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando na tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada, em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste, que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas, que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a lei da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. É um texto maravilhoso, né? Assim, eu li e reli, e é um texto maravilhoso. Eu imagino a emoção que deve ter sido naquele momento ali escutar esse texto sendo cantado, né? De qualquer forma não. E é maravilhoso a gente perceber o seguinte, que todo esse primeiro capítulo aqui, que fala sobre o convite do bem, né? Convite ao bem, isso. André Luiz traz um cenário em que a gente vê o seguinte: há irmãos necessitados de ajuda. E esses irmãos necessitados de ajuda, que fiquem tranquilos. Porque, apesar do instrutor dizer que é uma fileira que há poucos, né, trabalhadores para ajudar tantos necessitados, né, ele deixa isso claro, mas André Luiz nos traz um panorama de tamanha vontade, tamanha beleza de trabalho no bem, que faz com que qualquer um de nós, claro, eu estou falando em nome de todos aqui, mas acredito que possa fazer isso, faz com que qualquer um de nós olhe uma situação dessa e diga, cara, vale a pena estender a mão, vale a pena dar um sorriso, vale a pena, sabe, dizer, eu te enxergo. Porque um dos grandes problemas daqueles mais necessitados, daqueles mais sofridos, é se sentirem enxergados, é se sentirem acolhidos, é se sentirem parte de um todo. E, apesar de André Luiz colocar, ao longo do livro a gente vai ver isso,
apesar de André Luiz colocar situações bem difíceis, bem complicadas, bem delicadas, ele também deixa claro que nenhuma ação, né, ação alguma no bem fica sem o apoio da alta espiritualidade. Ele deixa claro que não há espírito elevado que não tenha a preocupação, vamos chamar aqui, talvez a gente não consiga chegar, né, no quanto isso significa para esses espíritos elevados, então vamos chegar aqui de, não há espírito que não tenha uma visão compassiva para com aqueles de nós que aqui estamos. Ou melhor, todos, absolutamente todos, os bons espíritos se preocupam em estender a mão e nos envolver quando nós estamos preparados para receber esse carinho. E é assim que a vontade de Deus se faz presente. É assim que o amor, que é nosso Pai, se faz presente. Então, quando a gente olha para alguém na rua e dá um sorriso, ali está presente a vontade, o ensinamento do nosso mestre, né? Então, ele bota aqui, tem uma situação aqui, cadê? Aqui, ó. Hoje, porém, é um item, aqui para mim, está como item 1.8. Aqui no meu livro tem essa numeração, não sei se em outros tem. Então ele bota no meio dessa parte, tá assim: hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. Céu e inferno residem dentro de nós mesmos. A virtude, o defeito, a manifestação sublime, o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda perseveram aqui, após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. E aí ele completa aqui com uma frase que eu deixei aqui até destacada: não nos encontramos senão em outro campo da matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. E com isso, aí depois ele vai desenvolvendo um pouco mais a história, deixando claro o seguinte, que estamos todos encarnados ou desencarnados, estamos todos em conjunto nessa caminhada, nesse trabalho, nesse desenvolvimento. Então, é necessário que todos nós nos preocupemos com essa ação ao bem do próximo. E aí, mais à frente, ele bota assim, isso aqui eu achei muito interessante, né? Em que ele descreve que o orador traz ele traz não é um comparativo, mas ele descreve a maneira como alguns irmãos encarnados, alguns espíritos encarnados, eles visualizam essas experiências no plano espiritual e trazem para um plano carnal. Então, ele coloca aqui algumas descrições ele cita Bernardin de Saint-Pierre, Huygens, Teresa d'Ávila, Swedenborg, e aí tem outros que ao longo aqui, que ele fala o seguinte, esses, né, um romancista, outro astrônomo, outra religiosa, são todos irmãos entre nós que
foram levados ao plano espiritual, e vocês já vão entender por que a gente está falando isso. Eles foram levados ao plano espiritual, tiveram experiências e retornaram, né, ao plano físico com algumas impressões, dessas experiências. No entanto, eles botam assim: quase todos os que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam ao esforço humano exibindo a experiência de que foram objeto, pincelando-a com a tinta de suas inclinações e estados psíquicos. Eu vou reler aqui para a gente poder refletir sobre isso. Quase todos os que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam ao esforço humano, exibindo a experiência de que foram objeto, pincelando-a com a tinta de suas inclinações e estados psíquicos. O que isso quer dizer? André Luiz, quando traz essas palavras, né, que foram ditas lá pelo instrutor, ele nos faz refletir o seguinte: há um tempo atrás, estávamos em uma reunião e, ao final da reunião, foi pedido que as vidências fossem ditas. E aí, uma das pessoas que ali estava começou a dizer o seguinte: estávamos visualizando e num determinado momento fomos levados a um campo em que haviam árvores com vários corações, né, vários corações como se fosse desenho de coração, o desenho que a gente faz de coração, né, corações pendurados e luzes assim, e com uma série de detalhes, como se fosse um desenho. Como se fosse um desenho de alguém que está querendo desenhar uma coisa feliz. E aí alguém comentou assim: mas essa foi a visão que essa pessoa teve? Está meio fantasioso, não está, não? Não. Por que não? Porque foi a forma como essa pessoa viu. Essa pessoa, ela nitidamente estava ali feliz, estava se sentindo, né, exultante, estava ali flutuando em função da psicosfera ambiente. E ela estava tão feliz com tudo aquilo que estava acontecendo que a maneira como ela visualizou foi essa. Então, quando ele coloca aqui, no texto, pincelando-a com a tinta de suas inclinações e estados psíquicos, ou melhor, quando muitas vezes nós recebemos impressões do plano espiritual, nós precisamos nos indagar se foi uma impressão nossa, qual é o nosso estado emocional, qual é o nosso estado psíquico, qual é o nosso, né, qual é o meu momento. E se de repente alguma outra pessoa que recebeu essa impressão e nos passa, qual é o estado dessa pessoa, ou melhor, qual é o estado desse médium? Né? E por que isso é importante? Porque no momento em que consideramos o estado de cada um, nós percebemos duas coisas. E aí eu preciso fazer um comentário. Há muitos anos atrás, eu levei meu filho, na época ele tinha acho que 13 anos, ao Lar de Frei Luís. E ele pisou lá a primeira vez para nunca mais pisar. E por quê? Na época, hoje ele já vai fazer 29, então já tem um tempinho. Na época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não me preparei adequadamente, eu não o preparei adequadamente,
ele não estava bem, e aí ele é um médium ostensivo, apesar de não aceitar. E aí ele chegou ali, tudo que ele visualizou foi da pior forma possível. E naquele momento ele se afastou. Ele se afastou porque ele viu o que nenhum de nós quer ver. Ele percebeu o que nenhum de nós quer perceber. E ele não estava preparado para aquilo. Né? Então, de novo, quando o benfeitor coloca aqui, pincelando com a tinta de suas inclinações e estados psíquicos, ele nos traz um alerta, 5:13. Ele nos traz um alerta, que é o seguinte: nós precisamos trabalhar arduamente em nossa reforma íntima. Porque no momento em que trabalhamos, e no momento em que buscamos no ensinamento de Jesus, no ensinamento dos bons espíritos, a forma melhor de atuar em nossa vida, nós mudamos as nossas vibrações psíquicas, nós alteramos as nossas vibrações espirituais. E aí o nosso entendimento, a nossa visão a respeito do que acontece ao nosso redor toma um vulto diferente. E aí começa a fazer sentido uma coisa que nós escutamos há muito tempo atrás e hoje em dia tem sido comentado e debatido muito, que é aquela questão de ninguém te ofende, ninguém te agride, ninguém te humilha, mas você se sente agredido, você se sente ofendido, você se sente humilhado. O que isso significa? Que nós, muitas vezes, nos sentimos fragilizados. E, portanto, nesse sentir fragilizado, até um bom dia pode ser agressivo. Pode ser encarado de uma forma... Mas, por outro lado, quando buscamos na palavra, no ensinamento de Jesus, um amparo, quando buscamos no Consolador prometido, na doutrina espírita, um amparo, um esclarecimento, aquele que, de repente, tenta me agredir, não é encarado como um agressor, mas é encarado como alguém necessitando do meu amparo. Então, é a forma como eu visualizo, é a forma como eu percebo, é a forma como eu recebo todas essas impressões que me são dadas, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Tá? Então, ele bota aqui mais adiante o seguinte, ó, recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a honra de servir, não de acordo com os nossos caprichos pessoais. Isso está aqui para mim é item 1.11. Recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a honra de servir, não de acordo com os nossos caprichos pessoais, porém de conformidade com os seus desígnios e as suas leis. E essa é a grande mensagem desse início do livro, né? Porque vem falar sobre, aqui mais à frente fala assim, grandes e pequenos conjuntos de servidores em diversas missões com objetivos múltiplos, deixando claro a grandeza do trabalho que ali estava se desenvolvendo, da pluralidade dos objetivos, mas sempre buscando o bem maior, sempre buscando a ajuda benéfica, a ajuda fraternal, sempre buscando a orientação, né, baseado no ensinamento de nosso Mestre Jesus. Tá? E aí eu foquei muito no primeiro capítulo, tem várias coisas aqui, mas a ideia, principalmente agora no início, é que a gente capte o conceito da mensagem que André Luiz está nos trazendo. Né? E aí o capítulo 2, ele vem falar sobre o santuário, quando ele bota no santuário de bênção. Que santuário de bênção é esse? Né? É justamente o local, né? Ele bota aqui,
conduzindo-nos ao santuário de bênção, situado na zona dedicada aos serviços de auxílio, onde, segundo nos esclareceu, receberíamos a palavra de mentores iluminados. E aí, gente, olha só, você sai do Templo da Paz, aí depois vai para o santuário de bênção. Aí, antes de sair dali, tem... deixa eu ver aqui, como é que ele fala? Como é que ele fala aqui? Gente, eu juro para vocês, eu me organizo, sublinho, tem um monte de coisa sublinhada aqui, mas na hora que a gente procura, é horrível. Parará, parará. Bom, daqui a pouco eu vejo, ou então no próximo eu vou deixar aqui grifado e trago, e vou comentar. Ó, aquele que eu esqueci da outra vez, é esse aqui. Vou botar aqui, bem claro. Vai ver. Mas, de qualquer forma, André Luiz deixa claro o seguinte: a preocupação, né, a preocupação da espiritualidade é tão grande para concretizar a vontade de nosso Pai, que tudo é feito com muito critério, com muito cuidado, com muita paciência, com muita dedicação. Inclusive, ele fala o seguinte, ó. Eu penso numa coisa que eu anotei. Cadê? Gente, eu vou parar de fazer isso, porque eu não sei se é a emoção de estar aqui com vocês, de iniciar esse trabalho, a minha preocupação em dar certo, e eu acho que quanto mais a gente se preocupa, mais... E eu não queria ficar apresentando tópicos na tela, eu queria justamente ficar batendo esse papo inicialmente, e aí depois trazer algumas coisas, algumas citações, eu quero mostrar alguns slides, enfim, mas nesse primeiro momento eu não queria fazer isso. Né? De qualquer forma, ele traz aqui, cadê? Bom, o responsável pela instituição deixa claro o seguinte, que a cada esclarecimento, que a cada momento de esclarecimento, né, para que as equipes fossem sendo liberadas para o auxílio terrestre, eles tinham uma preocupação tão grande com relação à qualidade do trabalho, com relação à qualidade do serviço, que eles faziam o seguinte, eles reuniam 3, 4 grupos, no máximo, e começavam a fazer as orientações, iam liberando de pouco em pouco. Por que isso? Porque justamente... e outro detalhe, no momento em que iam dar as instruções para que essas equipes iniciassem o seu processo vindo à crosta, né, como é colocado no texto, eles diziam o seguinte, não vamos receber, né, outras equipes com outros objetivos. Por quê? Porque existe uma preocupação muito grande em fazer esse trabalho de acordo com a vontade, com as diretrizes de nosso mestre. Então, para vocês verem a preocupação que existe no plano espiritual, para que esse trabalho seja feito com muito critério, com muito carinho, com muita dedicação. Não sei vocês, mas ao ler isso, a sensação, a percepção, aliás, que me invade, é a certeza de que, caramba, não é qualquer um que vai me auxiliar, não é qualquer um que vai atender a minha oração, não, muito pelo contrário. Existe uma equipe
né? Existem diversas equipes de espíritos tão bem, não só intencionados, mas bem preparados, bons trabalhadores no bem, né? Determinados nesse trabalho, com tanta vontade, que, por mais que, por exemplo, eu esteja aqui nesse momento, ainda nervoso, confesso, com esse trabalho, né? E olha que eu faço palestras, sei lá, e aulas há vários anos, mas eu sempre fico nervoso, não tem jeito. Não tem jeito, eu sempre fico nervoso. Sempre acho que sei de menos, que não faz parte. Então, por mais que haja esse sentimento, mas a certeza da espiritualidade está filtrando aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou entregando, né? Fazendo com que vocês recebam o melhor, da mesma forma que quando a Simone reúne, né, essa equipe maravilhosa do GRESG para fazer trabalhos, para acolher, para reunir e ir a algum local, para a espiritualidade se faz presente de uma forma tão fantástica, mas tão fantástica, que o que a gente recebe, a gente pode até não perceber no primeiro momento a grandeza disso, mas o que a gente recebe é maravilhoso. E isso, para mim, se faz de forma muito certa. E essa percepção, para mim, sabe, axioma, né? Verdade absoluta, né? É aquela verdade que não preciso discutir. Para mim, é certo, é fato. E eu vou... Gente, já 5h24. Então, a gente vai se preparar aqui para finalizar. Tinha alguns comentários que eu queria fazer em relação a esse segundo capítulo, mas eu vou deixar anotadinho para iniciar o nosso próximo estudo, a nossa próxima fase, em que a gente vai começar a fazer algumas análises menos filosóficas e mais pontuais, mais práticas, para que a gente possa entrar mais a fundo em todo o texto de André Luiz, que é extremamente riquíssimo, extremamente rico, né? Extremamente rico, tá? Então a gente finaliza só dizendo o seguinte: ele deixa claro, e isso a gente vai citar no próximo, que é justamente a relação que ele coloca em relação, com todo o estudo, com toda a pesquisa de Freud, com todas as limitações em relação aos espíritos encarnados no tratamento da psique, do comportamento, e o quanto a espiritualidade está preocupada em auxiliar os trabalhadores aqui, para que todos nós possamos ter o melhor amparo, para que todos nós possamos seguir o nosso caminho da melhor forma. Tá? Então, nesse primeiro momento que a gente queria trazer esses pensamentos, essas reflexões, essa certeza de que essa obra é maravilhosa e a gente vai acompanhar o passo a passo de André Luiz e a equipe que ele faz parte, no trajeto até chegar a esses irmãos e o acompanhamento desses irmãos que eles vêm auxiliar ao longo do seu trabalho, e também como campo de pesquisa. E essa foi uma das coisas maravilhosas que a gente encontra nessas obras, que é que todo o trabalho feito da espiritualidade para nós que aqui estamos é feito não só de forma pontual. Eles ajudaram aqueles que precisavam de auxílio, eles estudaram a situação, se prepararam para novas situações, eles tiraram dúvidas. É campo de trabalho, é laboratório. Quer dizer, tudo aquilo que acontece da espiritualidade para nós, e que nós também podemos
né, fazer o caminho inverso é laboratório para nosso crescimento, para nosso aprimoramento, para nosso melhor aproveitamento moral, emocional e, sem sombra de dúvida, também intelectual. Bom, acho que por hoje é isso. Agradeço imensamente essa oportunidade da gente aqui estar num domingo de sol quente, né, mas da gente estar aqui e eu espero que, assim, tragam, quem estiver lendo, né, e eu espero que todos leiam, tragam observações, porque a gente vai começar a estudar mesmo, tá? Todas as etapas dessa equipe maravilhosa que André Luiz fez parte no auxílio aos encarnados. Obrigado, Alexandre. Muito obrigada. Obrigado a todos que estão presentes. Vamos pedir a Deus, em sua infinita bondade, que nos acompanhe nessa semana que está por vir, que seja uma semana de muita luz, de muito refazimento, que sim, venham os obstáculos, porque a gente está num mundo, né, de muitos obstáculos, de muitas dificuldades, mas que a gente consiga, como o Alexandre bem falou no início, ver a beleza nas pequenas coisas, e que a gente possa ter força para seguir em frente, refletindo em tudo que a gente estuda, mas principalmente tentando colocar no nosso dia a dia aquilo que a gente absorveu de tudo que a gente leu, de tudo que a gente escutou, de tudo que a gente foi ensinado. Com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos permissão para, da nossa parte aqui, encerrar o trabalho de hoje, agradecendo a cada um e agradecendo ao Alexandre por mais essa oportunidade. Graças a Deus. Obrigada, gente. Muito obrigado aí por vocês me aturarem. Gente, muito